da disciplina de princípios de ótica não linear. Então, o primeiro seminário vai ser sobre geração de supercontínuos, pelo Rafael Queiroz Garcia. Por favor, Rafael. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Rafael Garcia, vou falar de geração de supercontínuo, partindo de um pouco, né, do que a gente já discutiu na disciplina, certo? Então, a apresentação, vou fazer aqui uma introdução e contextualização primeiro, depois eu vou falar de uns 4 regimes aí de supercontínuo, né, para discutir um pouco a física de cada um, né. Primeiro, fazer aproximações bem, assim, SVEA mesmo, que a gente viu no curso, e ver um meio com resposta instantânea, depois um meio com resposta não... Ai, esqueci de pôr o tempo aqui. Resposta não instantânea, e depois a gente vai entender como é que a gente chega no tal do self-steepening, que é uma coisa muito importante para o supercontínuo, e depois a gente vai ver modulação de fase temporal e espacial ao mesmo tempo. E depois eu vou comentar algumas aplicações, mas a gente já viu um pouco em aula, né, então não vou focar muito nisso. Então, relembrando, né, o que é a geração de supercontínuo ou de luz branca, né? É um processo em que a luz laser é convertida em luz com uma alta banda espectral. A luz laser já não é, né, o impulso de femtosegundo, né, tão monocromática, mas ela vai ganhar uma banda espectral maior ainda, certo? Então, aqui, por exemplo, está um laser vermelho sendo focalizado no meio transparente, provavelmente um vidro, e você vê que gera uma luz bem branca, né? Então, aumenta muito os comprimentos de onda que estão presentes. Aqui, por exemplo, no meio, é uma fibra, eu estou injetando um laser de infravermelho, e aos poucos você vai produzindo todas as cores do espectro visível. E aqui está uma foto do primeiro experimento de luz branca que foi feito. Uma curiosidade é que, na época, os caras, né, usavam espectrômetro e tinha papel fotográfico lá, que não registrava as cores, né? Então, quando eles fizeram esse experimento de focalizar, né, eles viram que, nossa, meu, parece que tem um vazamento de luz para o espectrômetro, parece que tem algum problema, porque estava parecendo que tinha todas as cores, né? Falaram, não é possível, tem todas as cores. E daí sugeriram que os caras pegaram um filme de Polaroid, né? Que daí sim registrava as cores. E daí eles viram que de fato todas as cores estavam sendo geradas quando eles focalizavam aqui um laser de alguns picosegundos aqui, acho que é água, agora não lembro. Então, bom, como é que isso acontece, né? A supercontínuo é gerado pela interação de um pulso, né, intenso, e tem que ser relativamente curto, mas pode ser até de nanosegundo, com um meio não linear, que pode gerar automodulação de fase desse pulso. A gente vai entender melhor o que é automodulação, mas isso gera novas frequências, certo? E daí aqui, bom, a gente vai usar uma expansão da polarização, né, para os termos não lineares, para a gente entender o que está acontecendo, e o termo importante vai ser um termo de Q3, mais especialmente o efeito Kerr, né? É isso que a gente vai investigar bastante para entender a geração de supercontínua. E a gente não vai fazer nenhuma conta com o termo de geração de terceiro harmônico e vai falar que não existe não linearidade de Q2, certo? Se a gente usar a representação complexa, né, a gente, claro, vai ficar com o termo linear, ele vai estar presente, claro, e vai ter o termo não linear do tipo Kerr, que oscila com a mesma frequência aqui, né, do campo, só que ele tem uma constante de proporcionalidade aqui, multiplicando aqui 3, que é proporcional à intensidade do pulso, né, e como a gente já sabe, já viu no curso, isso vai acabar gerando, né, um índice de refração do meio, que é variável com a intensidade, e como o perfil de intensidade do seu pulso muda com o tempo, também vai ser um índice de refração que varia no tempo, então, né? Bom, esse índice de refração variante no tempo, então, vai acabar modulando a fase, vai acabar mudando a fase, né, temporalmente, o jeito que ela oscila, e a frequência instantânea da oscilação do campo, a gente já sabe que ela é dada pela derivada, negativa da derivada da fase no tempo, certo? Então, se eu mudar o jeito que a fase está vibrando, eu vou acabar gerando novas frequências, né? É isso que a gente espera ver. E agora a gente vai pegar um pouco as equações para ver como é que isso surge, como é que é essa dependência temporal. Ok. Só lembrando aqui, né, que para a gente escrever a resposta temporal do campo certo, é sempre fazer uma convolução do campo com a função resposta do meio, certo? Então, isso no regime temporal, no regime das frequências, a gente pode transformar isso numa transformada de Fourier, né? E aqui eu escrevi para o termo linear, mas para os termos não lineares sempre dá para fazer alguma coisa parecida, né? Ou escrever na forma de uma convolução, ou escrever em termos de uma transformada de Fourier.
Em primeira análise aqui, e na verdade ao longo de todo o seminário, o termo linear, a gente vai considerar que tem uma resposta instantânea, ou seja, vai ser uma delta de Dirac, né, no regime do tempo. E daí, isso no regime da frequência, quer dizer que não há uma dispersão considerável, a gente não vai falar tanto de dispersão aqui, pelo menos no começo, e nem ressonâncias na largura de banda do campo que está oscilando lá no nosso meio, e inclusive das frequências que a gente vai criar. Então, não tem dispersão nem ressonância por enquanto. E daí, bom, a não linearidade que eu falei que vai ser importante vai ser de que 3, o efeito Kerr. Aqui, por enquanto, também a resposta vai ser instantânea, então todas essas convoluções aqui vão virar simplesmente multiplicações, né? Simplesmente, e daí a gente vai ter aquela fenomenologia mesmo, de índice de fração variável com a densidade, e etc. Mas agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver a equação de onda não linear. Então, o que eu fiz? Peguei a polarização linear, já joguei junto do campo aqui, assim aparece o índice de refração, certo? Aqui é, então, a equação de onda linear, e aqui o termo não linear desse lado. A gente vai trabalhar com onda plana, por enquanto, certo? Então, sem autofocalização, sem coisas especiais desse tipo. A gente pode fatorar, né, o nosso campo como um envelope complexo aqui, multiplicando um termo de onda plana. Por enquanto, vamos assumir, né, que o nosso feixe laser é monocromático. E bom, né, quando a gente, então, insere isso aqui nessa equação, né, a gente vai ter uma série de derivadas, mas a gente pode aplicar a SVEA, que a gente aprendeu lá no curso, que daí a gente desconsidera derivadas de segunda ordem, tanto no espaço quanto no tempo, sobre o envelope, e também as derivadas no tempo da polarização. Então, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui com o termo de SVEA, atuando sobre o envelope do pulso complexo, e um termo sem derivadas da polarização do outro lado. E a gente ainda pode usar um outro ansatz, que vai ser decompor esse envelope complexo num envelope, né, só o módulo desse envelope, vezes um termo de fase, certo? E daí, se a gente ainda for para o referencial, que se propaga junto com o pulso, uma coisa que a gente também fez em aula, né? A gente consegue reescrever essas equações, né? Pegando a parte real, você tem a equação do envelope. Pegando a parte imaginária, você tem a equação da fase, certo? E daí a gente vai ver essa derivada aqui, né? São duas derivadas, uma no tempo e no espaço, naquele referencial vira uma só, e a gente vê que o envelope, nesse tipo de aproximação que a gente fez, ele não vai variar espacialmente. Então, se você enfiar um pulso gaussiano lá no seu meio, ele vai continuar gaussiano. E daqui, a equação da fase, a gente vai ver, então, que como o envelope não varia com Z, então a fase ela vai aumentar linearmente com a propagação ali no seu meio. Ok, né? E bom, né, se a gente for calcular, então, a frequência instantânea, agora a gente não vai calcular, a gente vai calcular em torno da frequência central. Então, vai ser um delta ômega ao invés de um ômega, né? Porque, se vocês lembrarem, o campo elétrico já tem aqui um termo a mais de menos ômega, que ele sempre vai estar lá, então a gente só vai aqui e calcula o delta ômega. Esse delta ômega, ou seja, a variação em relação à frequência central, vai ser proporcional à derivada de uma coisa proporcional à intensidade do pulso, certo? E a não linearidade de Q3 e a distância de propagação no meio, né? Isso aqui são três coisas físicas importantes, né? E daí, assim, né? Quando você, então, propagar esse seu pulso, por exemplo, gaussiano no meio, o que vai acontecer? Se antes ele só tinha uma frequência central aqui, frequência do laser que está escrito, você vai jogar no espectrômetro e você vai ver isso aqui, certo? Então, vão surgir várias novas frequências com esse padrão de interferência, né, esquisito. Aqui para a direita é o que a gente vai chamar de deslocamento Stokes, né, que são frequências mais para o vermelho, e do outro lado, anti-Stokes, frequências mais para o azul. E, além disso, né, a parte da frente do pulso, que gera, geralmente, né, as frequências Stokes, e a parte de trás do pulso, que gera as frequências anti-Stokes. Beleza, vamos entender um pouco melhor, então, por que aparecem essas interferências? A gente pode pegar assim, ó, porque as frequências geradas são proporcionais à derivada do envelope. Se a gente põe um pulso gaussiano, pontilhado aqui, a derivada desse pulso gaussiano vai ser isso aqui, né, acredita? Daí, para a gente, vamos escolher uma frequência específica, certo? Então, por exemplo, nessa altura aqui é uma frequência tal. Dá para ver que num outro instante de tempo, eu estou gerando essa mesma frequência, certo? Então, em dois instantes diferentes de tempo, eu estou gerando a mesma frequência. Se eu vou ver, então, no pulso, né, qual que é a fase, digamos assim, que
que estão essas diferentes frequências, aqui estava primeiro aqui no tempo, né, tinha uma fase X, e a outra aqui, a mesma frequência gerada mais distante no tempo, tem uma fase Y, né? Se essa diferença de fase for múltiplos de 2π, vai ter interferência construtiva, se ela for em múltiplos de π, vai ter interferência destrutiva, né? Então, é por isso que, no fim, acaba surgindo um padrão de interferência aqui, que vai mudando também enquanto o pulso se propaga no meio, certo? E se a gente quer saber o range máximo de frequências que a gente atinge, é só a gente pegar o máximo da derivada aqui, certo? Então, o máximo da derivada daquele pulso gaussiano dá uma frequência aqui. Beleza, né? Claro que tem todos aqueles fatores de proporcionalidade, né? Então, já deu para entender o que a SVEA fornece para a gente. Fornece uma geração de novas frequências simétricas em relação à frequência central. Tá bom. E agora, o que aconteceria se tivesse uma não linearidade lenta? Então, agora, aquele índice de refração N2, né, que daí ainda é multiplicado pela intensidade para dar o índice de refração efetivo, ele seria uma convolução, né, entre uma função resposta e a intensidade do seu pulso. Então, por exemplo, pegando aqui um pulso gaussiano de 50 femtosegundos, se o material tiver um tempo de relaxamento que é dado por uma exponencial de 100 femtosegundos, o que vai acontecer é que a parte da frente do pulso, que é a esquerda aqui, tudo bem, você vai conseguir induzir uma variação de fase bem grande no seu meio, só que o material demora para relaxar dessa variação de fase que você induziu. Então, se ele tentar agora trazer a fase para baixo, né, porque naquela equação a fase que você induz segue exatamente o envelope, se ele tentar trazer a fase para baixo, a função resposta do material não vai deixar o seu material relaxar tão rapidamente, certo? Então, você acaba meio que trazendo parte da variação que você induziu aqui na frente para trás do pulso, né? Claro que o pulso, ele continua sendo gaussiano, mas a variação de fase que você induz no meio acaba sofrendo uma distorção dessa gaussiana. Então, a parte de trás do pulso acaba ficando com uma variação mais lenta. Como eu disse, a parte da frente do pulso gera as frequências Stokes. Aqui eu estou comparando com o caso que a não linearidade é instantânea, né? Talvez a eletrônica, por exemplo, e o caso que não é instantâneo. Então, a parte da frente do pulso vai sofrer pouca variação, mas a parte de trás, como vai ter uma derivada mais suave aqui, você não vai conseguir gerar frequências tão pro azul, tão distantes pro azul, certo? Então, você vai gerar ali mais próximo da frequência central, e ao mesmo tempo vai mudar a figura de interferência, né? Porque, pode ser, já vou para isso aqui. Porque, como a sua variação de fase é mais suave, também a sua interferência vai ser mais suave. Então, aqui está a comparação entre você usar SVEA e usar SVEA com uma não linearidade lenta, por exemplo. Então, a parte Stokes fica muito parecida, e na parte anti-Stokes, para o azul, você vê que ela não vai tão longe, né, da frequência central, e a interferência é mais branda. Legal. Então, agora vamos para uma automodulação de fase aqui 2.0. Vamos melhorar as aproximações por mais física nisso aí. A gente vai continuar com a mesma equação, claro. E daí agora, na hora de inserir esse ansatz aqui, não vamos jogar fora as derivadas. A gente vai jogar tudo isso aqui fora. Ó. Derivadas em z quadrado, derivada segunda no tempo, e as derivadas da polarização. Então, vamos manter elas por enquanto. Aqui eu vou passar meio rápido, mas se quem quiser perguntar, pode perguntar depois. Mas a gente vai transformar aquele termo de SVEA, né, que era só essas derivadas lineares aqui, num operador D+, e vai ter o operador D- também, que vai ser só mudar um sinal aqui da derivada temporal. E a gente vai fatorar, então, essas operações de derivada em termos desses operadores. Vai ficar assim, ó. Certo? Então, aqui é o termo de SVEA, aqui é o termo que a gente jogou fora da outra vez. E daí, tudo que é da polarização não linear, a gente vai chamar de esse pisão, por enquanto, né? Pi maiúsculo. A gente vai tentar eliminar esse D- da equação, e daí, no fim das contas, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir escrever a solução para o termo da SVEA lá, em termos de de potências desse operador aqui, que tem a parte temporal e tem esse D+, aqui, aplicados em π,
que é toda aquela parte da polarização não linear, certo? Só para ficar mais palpável, talvez, se a gente pega m igual a zero aqui nessa expansão, e ainda ignora as derivadas da polarização, que estão dentro de π aqui, a gente chega na esfera. Então, ó, fica d mais aplicado no epsilon, e fica isso aqui, e a gente chega na equação que a gente já resolveu, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma próxima ordem. A gente vai fazer m igual a 1, a gente vai perceber, né? Claro que a gente pode escolher diferentes parâmetros de expansão, mas um parâmetro legal é a gente usar o Q3 vezes I, né? Q3 vezes a intensidade, para ser um parâmetro de expansão, né? Da aproximação que a gente está querendo fazer da equação. Então, se a gente for ver D mais aplicado nesse termo em π, vão surgir termos de Q3i ao quadrado. Então, já é uma ordem maiorzinha, tal. A gente pode ficar, por exemplo, só com Q3i, termos da ordem de Q3i. Tá bom. Então, vamos jogar todos esses termos com D mais fora, né? Assim, a gente ficaria só com as derivadas temporais, aquele operador grande lá. A gente vai perceber que algumas dessas derivadas temporais também têm termos de mais alta ordem. Então, depois de toda essa história que eu inventei aqui, o que a gente vai ganhar em relação à aproximação da esfera, né? A gente vai ganhar uma derivada primeira no tempo, em cima da polarização não linear aqui. Isso aqui já vai mudar bastante a física, ok? E daí eu mostrei tudo isso aqui para, sei lá, todo mundo ter um feeling de como pode ser se você quiser ir além da esfera, o tipo de expansão que você pode fazer, o tipo de critério que você pode ter. Aqui a gente usou ordens de Q3i. Tá bom. Então, se a gente usar a mesma coisa, separar, né, o envelope e a fase, a gente vai chegar em equações parecidas, em que os únicos termos a mais são esses aqui, ó, com N2 módulo de E quadrado. Aqui é a equação da fase embaixo e em cima é a equação da amplitude. Daqui já fica mais complicado, né? Então, a primeira equação tem uma solução implícita, que você tem que pegar. Você meio que assume que a gente não vai trabalhar aqui com pulsos gaussianos, tá? A gente vai falar que é um pulso do tipo cosseno hiperbólico que está entrando no nosso material, para ficar mais fácil. E daí você consegue resolver aqui a equação. Vai surgir um parâmetro nessa solução, que vai ser um parâmetro físico importante para a gente entender supercontínuo, que vai ser o parâmetro Q, né? Vamos entender melhor esse parâmetro Q. Então, aqui tem um gráfico de como fica o nosso pulso em função da coordenada do referencial que se propaga junto com o pulso, né? T menos aqui a velocidade de propagação dividindo a distância. E o parâmetro Q, que ele vai ser, né? Ele é proporcional a Z. Então, ali no nosso material, a gente vai assumir que a gente começa em Z igual a zero, e daí ele vai até Z igual a L, por exemplo. Então, o parâmetro Q é algo que aumenta conforme o pulso se propaga, né? O módulo dele aumenta. Daí, agora, o sinal dele vai ser definido pelo sinal da não linearidade, né? Geralmente, nos materiais supercontínuos, não vi nenhuma outra coisa que não fosse isso, né? O N2 é maior que zero. Então, vamos olhar esse caso aqui. Aqui é Q. Esse número aqui em cima é Q. A gente vai ter o pulso viajando no meio, ele vai estar aumentando de um Q igual a zero, que é um envelope simétrico aqui de cosseno hiperbólico. E daí, conforme vão aumentando a distância dentro do meio, você vai entortando, né, o pulso para a direita aqui. Como eu falei, a parte da esquerda é a parte da frente do pulso, certo? Então, eu estou tornando a derivada na frente do pulso mais branda e atrás está ficando bem abrupta, né? Então, isso vai ser o que a gente vai chamar de self-steepening, né, ou autoinclinamento. Eu não sei, eu não consegui achar o termo em português. Isso especificamente vai ser um self-steepening da amplitude. Por quê? Porque na equação da amplitude, que foi que a gente não resolveu, mas eu falei que tem aquela solução lá, esse fenômeno já vai aparecer, certo? E é por conta desse termo aqui com a não linearidade, certo? E daí coisas que vão aumentar esse parâmetro Q. Quanto menor for o pulso, maior o parâmetro Q. Quanto maior for a amplitude, né, a energia do seu pulso, maior o parâmetro Q, certo? Então, isso aqui é uma coisa importante para você caracterizar a supercontínuo, para você ter ideia se vai ocorrer esse fenômeno ou não. Se o Q for baixo, menor que 1, seu pulso quase não distorce, né? Mas se ele for bem maior que 1, nossa, vai distorcer bastante, ok? Igual a 5, olha que distorção grande, né? E o que vai acontecer com essa distorção?
Aliás, né, para entender isso melhor, se você não, claro, não conseguiu abstrair bem dessa equação, fiz um flashback da aula do Kleber aqui, peguei um slide dele mesmo, né? O centro do pulso é como se o centro do pulso experienciasse um índice de refração diferente em relação às bordas. Então, no caso de um N2 maior que zero, o centro do pulso vai ficar mais lento do que as bordas. Então, é como se o centro fosse para a parte de trás do pulso, né? Por isso que ele inclina lá atrás, certo? E isso que a gente viu, por enquanto, é um self-steepering da amplitude, que nem eu falei, porque só a equação da amplitude já dá isso aí. Só que a gente vai ver que tem um termo, né, muito parecido, só tem uma diferença de fator de 3 aqui na equação da fase. Então, só isso aqui a gente já poderia chamar de self-steepering da fase, porque ele vai ter um efeito muito parecido. E daí, como é que vai ser? O que esse self-steepering vai gerar, no fim das contas? Ele vai favorecer muito a componente anti-Stokes da sua geração de supercontínuo, certo? Então, aqui no caso da SVEA, ó, positivo é anti-Stokes, negativo é Stokes. Isso, acho que eu falei certo. A contribuição da SVEA é simétrica, que nem a gente tinha visto. Daí, quando eu ponho só o self-steepering da fase, assumindo um envelope constante, por exemplo, que não muda conforme propaga, eu já favoreço bastante as componentes anti-Stokes. E se eu ainda ponho o self-steepering da fase da amplitude, nossa, eu gero mais anti-Stokes ainda. E gero poucos Stokes. Ó, dá para ver que conforme o Q vai aumentando nesse gráfico, que seria a propagação do pulso no meio, ele vai aumentando as frequências que está gerando lá para o vermelho, mas não aumenta muito, enquanto para o azul, nossa, aumenta tanto. Então, se você joga um pulso de infravermelho, você vai gerar luz branca, né, luz visível. Ok, e daí até a ordem que a gente trabalhou, né, a gente tem um self-steepering da amplitude que aumenta o self-steepering da fase. Só que se a gente for para próximas ordens, né, ordens mais altas daquela nossa expansão lá, o que ia acontecer? Nessa equação aqui para amplitude, iam surgir termos da fase aqui também. Aqui na da fase já tem termos de amplitude, né, mas daí a equação da amplitude ia acoplar com a fase, né, enquanto aqui a equação da fase só está acoplada com a amplitude, mas não está numa via dupla, né. E daí ia ficar mais complicado ainda, né. Então, vamos reduzir a nossa discussão aqui e, bom, só falar para vocês que essa coisa do self-steepering muitas vezes é uma boa aproximação e já reproduz bem, assim, muitos resultados laboratoriais, né? Esse tipo de aproximação que a gente fez até agora, que a gente só pegou um termo a mais em relação à SVEA. Ok, né? E daí a nossa automodulação de fase aí 3.0, para incluir mais coisa ainda, a gente teria que incluir a automodulação de fase transversal, né? Que é por conta da variação de intensidade no espaço do seu pulso, né? Como a gente viu em aula, não vou detalhar muito aqui, quando, né, você tem essa variação do índice de refração espacial, você pode gerar autofocalização, no caso de um N2 positivo, né? E isso aí, no fim das contas, se você focaliza mais, você está aumentando, né, ali a amplitude, e você vai mudar sempre o supercontínuo também, né? Então, você pode deixar acho que ele vai alargar a banda espectral, né? Mas assim, né, em geral, a autofocalização é uma coisa que atrapalha a sua coerência espacial, né? Porque, por exemplo, se você pensar, né, que cada fatia do pulso tem um foco diferente, né, por conta de ter uma intensidade diferente, quer dizer que cada parte do pulso vai ter um foco, então pode ser que a parte da frente segue que nem um pulso normal, mas a parte de trás desfocaliza. Então, por exemplo, quando você tem um regime de autofocalização em gases, surge aqui um anel de supercontínuo. Então, você gera luz branca no feixe central e num anel em volta. E daí você começa a ter fontes de luz que não são, às vezes, tão boas para fazer experimentos, né? Então, em geral, quando você quer preservar a coerência espacial, você não quer ter muita autofocalização. E daí, para complementar aqui, né, em laser de supercontínuo, que você usa fibras, por ser uma fibra, você tem um modo, né, ali constante, né, ou pelo menos você consegue achar um modo que a focalização que acaba tendo por você estar trabalhando ali com uma não linearidade, por às vezes você está num regime de ótica não linear, ela se compensa pela difração, né? E daí você entra num regime de autofocalização controlável, que, bom, ela meio que fica fixa, assim, né? E você não tem problemas acumulativos, né?
E, bom, assim, né, que nem eu falei, é melhor evitar, porque em geral não vai te dar luz com boas propriedades, né? O laser supercontínuo, assim, quando você quer usar supercontínuo, às vezes você quer muito ter uma coerência espacial, né? Mas claro que quem quiser explorar é uma física muito rica, né? Quando você tem autofocalização, vão ter N regimes diferentes de supercontínuo, porque vai ter filamentação, vai ter um monte de coisa, né? E daí, outra coisa que poderia entrar na nossa automodulação de fase 3.0 seria incluir a dispersão, que a gente não fez até agora. Porque assim, né, a gente falou desse processo do self-steepening, mas vocês imaginam, quando a gente tem uma derivada muito grande aqui de variação de intensidade, né, podem surgir outros processos ópticos não lineares que vão tornar aquela nossa aproximação não mais válida, né? E às vezes o que faz você não formar, né, o que a gente vai chamar de onda de choque aqui, né, que é essa variação muito abrupta da intensidade, vai ser a dispersão, que vai fazer as frequências se atrasarem, então você dá uma largadinha e o self-steepening acaba sendo compensado pela dispersão, né? Em geral, em fibras, a gente vai ver esse fenômeno, né, que dependendo de como é essa compensação, você vai ter até pulsos que não variam espacialmente, né, que são os tais dos solitons, né, e geralmente você faz toda uma engenharia ali de dispersão e não linearidade na sua fibra para você ter esses solitons, que são muito bons, por exemplo, para telecomunicações. Você não quer que o seu sinal seja distorcido ao viajar, né. E outra coisa que a gente não comentou foi espalhamento Raman estimulado, né, que é uma coisa que acontece quando você tem intensidades muito altas, né, e você pode imaginar, toda vez que acontece um processo de espalhamento Raman, você tende a favorecer frequências para o lado do Stokes, né, numa população termal, né. Então, seria algo que mudaria também o nosso espectro supercontínuo se tivesse espalhamento Raman estimulado. Então, aqui, só para comentar aplicações, eu não sei exatamente quanto tempo falta, no meu timer que eu tenho 4 minutos. A gente já comentou bastante em aula das aplicações de supercontínuo, né? Uma coisa, né, que é muito boa supercontínua é a espectroscopia com resolução temporal e também espectral, né? Resolução em frequências. Então, pump and probe de luz branca tem aqui no nosso lab, as pessoas usam muito ainda hoje em dia. E se você consegue fazer a espectroscopia, geralmente você vai querer fazer microscopia da mesma maneira. Então, se você tiver características espaciais, né, boas no seu pulso, que nem eu falei que a gente gosta de preservar, limitando a autofocalização, você vai conseguir fazer microscopia com supercontínuo também. E outras aplicações, né, que nem eu falei, fazer laser de fibra, né, como fontes de supercontínuo para N aplicações, né? Aqui está um espectro, por exemplo, de um laser de supercontínuo comercial, certo? Então, você vê que o bombeio aqui é em 1100, mais ou menos, não, 1000 e tanto, ele vai até 400 nanômetros azul, ou até infravermelho, 2,4 microns. Então, é uma fonte bem versátil, que geralmente para você... Depois eu falo. Mas e daí em telecom aqui também está um exemplo de geração de supercontínuo só no infravermelho, e como você pode controlar a sua fibra, a emissão da sua fibra, quer dizer, a geração de supercontínuo da sua fibra em função da intensidade de bombeio, ok? E, bom, de referência aqui tem o livro do Alfano, que foi o cara que fez, ele e um outro, né, também, foi o que fez o primeiro experimento de supercontínuo, ele tem um livro super legal, eu li o capítulo 1, 5, 6 e 7 para fazer esse seminário, já dá uma base muito legal. As referências das imagens que eu coloquei por último. E é isso, pessoal. A gente viu, então, a física do supercontínuo em 3 casos distintos, usando a SVEA, que foi as aproximações que a gente fez durante o curso, explorou um pouco o que acontece quando você tem não linearidades não instantâneas, né? E também explorou aí um regime que a gente tem um termo de derivada a mais, que já dá essa física do self-steepening, que é muito interessante, e que te dá previsões, às vezes, próximas dos experimentos, né? Falei, tive uma discussão qualitativa aí sobre modulação de fase espacial, e é isso. Espero que tenha contribuído aí para vocês entenderem melhor alguns regimes de supercontínuo. É isso, muito obrigado, pessoal.